Olá, mais um episódio do SouzaCast. Olha, e hoje um episódio maravilhoso, um episódio de peso, onde a glória de Deus vai se manifestar. E você que está aí, já comece a nos seguir no YouTube, nas redes sociais, vai aparecer aí o Instagram, vai aparecer o YouTube, você não pode deixar de nos seguir e também dar um like lá, para podermos realmente cada dia mais crescer essa mensagem que carregamos. E hoje, nada mais, nada menos, ó, minha primeira dama aqui, aleluia, Fabiane Paz. Olha aí, ó. E tem, olha, hoje a presença que é nobre, ilustre, né, de uma grande ministra do Evangelho, que é a Rossana Lira. Olá, gente. Prazer, que honra poder estar aqui para bater um papo sobre as verdades da palavra. Glória a Deus. Vou dar a oportunidade da minha esposa também aqui fazer essa saudação, compartilhar aqui um pouco. Mais um episódio que eu tenho certeza que vai impactar você. E eu queria te agradecer, Rossana, por aceitar esse convite, né? Rossana veio trazer a palavra na nossa Conferência da Fé, 5 anos da nossa igreja, e a gente, né, compartilhando, a gente falou, a gente não pode perder essa oportunidade, porque afinal de contas, né, não é todo dia que a gente tem a oportunidade e o privilégio de receber pessoas como você. A gente já se conhecia, né? Mas está aqui mais pertinho é a primeira vez, e a gente já tem sido tão abençoado pelas suas ministrações, pelo seu canal do YouTube, né, seguindo você no Instagram, e eu tenho certeza que as pessoas que nos conhecem vão ser também tão abençoadas pelo seu ensino aqui hoje, pelo que você vai trazer, como a gente tem sido. Amém. Obrigada. Sei. Gente, se eu fosse vocês, eu não perdia nada, porque essa mulher tem conteúdo para poder entregar. E nós temos que sugar tudo dela aqui, aleluia. Então, olha, você vai conhecer um pouco mais dela, não é mineira, é lá do Nordeste, então aquele sotaque gostoso de ouvir, então não precisamos receber da vida dela. E você fica ligado conosco aí. Rossana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você compartilhou na nossa vinda para cá acerca da sua conversão. Eu queria saber um pouco mais disso. Como é que foi ao tempo que você se converteu? Como é que foi o seu encontro com Jesus Cristo? Então, uma colega de faculdade, né, me convidou para assistir uma ministração do pastor Bud Wright. Na época, o Verbo da Vida estava chegando em Campina Grande. Isso foi em 94, há 31 anos atrás. E eu ouvi ele falando sobre Gálatas 5, né? Uau! As obras da carne e o fruto do Espírito. Eu comecei a chorar, porque eu, muito católica, envolvida na igreja católica, de fato, né? Uau! Minha família, minha avó era franciscana, católica romana franciscana. Tradição. E aí, era bem tradicional, mas eu sentia vontade, eu sabia que tinha mais de Deus para conhecer, né? Eu gostava de ler Bíblia, mas só lia os salmos, que era o que eu entendia, né? E aí, de repente, essa colega de faculdade viu a minha fome e sede mesmo por Deus, amava Jesus. Uau! Eu sempre amei Jesus, né? E quando eu ouvia aquelas verdades, a lágrima escorria. Eu lembro que eu disse, meu Deus, é exatamente isso. Eu sabia que tinha algo mais de Deus para se ouvir, para se entender. E quando ele fez o apelo, eu fui a primeira pessoa a levantar as mãos naquele dia. E desde esse dia, eu venho crescendo nessa palavra e eu digo, sabe, pastor, às vezes as pessoas se desanimam com alguma coisa, né? E diz, me desanimei, vou sair, Eu nunca. Sempre a minha vontade nesses 31 anos foi cada vez conhecer mais o Senhor. E a cada vez que a gente conhece a Bíblia, a gente ama mais o Senhor, né? E foi bem assim, né? Eu louvo a Deus pela vida dessa minha amiga que me trouxe essa luz. Que luz, e que luz. Olha, algo interessante que você falou é que a gente, essa fome, o anseio de conhecer mais do Senhor, todo mundo tem algo dentro da pessoa que necessita da presença de Deus ser manifesta, porque nada está completo quando Ele não é o centro. Isso. Nada é completo, você pode ter às vezes bem, recurso, mas enquanto Cristo não é o centro das nossas vidas, a plenitude vem por meio dEle. E talvez às vezes as pessoas nem com tanto, mas com Ele vem no centro, as coisas vão chegando. Exatamente. Vai chamando a existência e as coisas que não são como se já fossem, né? É isso aí. E é sobre isso. E a palavra da fé, o que mudou na sua vida? Porque você teve uma criação antes do Evangelho. E olha, a mensagem, da maneira que o apóstolo Bud compartilha, é uma mensagem, naquele tempo, uma confrontadora para o que você vivia. E muito confronto. Quando eu ouço falar o nome desse homem, eu fico assim, pensando o que passa. Foi Deus mesmo que levou ele para aquele lugar.
Porque, assim, levar essa mensagem para um lugar... Ele estava em São Paulo e foi para aquele lugar, um lugar que às vezes era mais difícil do evangelho florescer, só que os planos de Deus é... Interior da Paraíba. Uau! Né? E assim, o que mudou na minha vida? Tudo, pastor. Por quê? Porque essa palavra renova a nossa mente. Né? Amém. Eu era criada assim, minha filha, se conforme, porque tudo é do jeito que Deus quer. Então, se estava bom, era porque Deus queria. Se estava ruim, Deus queria. Então, se tudo era a vontade de Deus, como é que eu ia reagir para buscar uma ajuda de Deus? Uau. Se eu estava na minha mente, é a vontade de Deus. Então, essa palavra se conforme era muito forte em mim, né? Uau. Aí, quando você chega e se depara com a Bíblia, Paulo, na carta aos Romanos, que foi a carta escrita para o povo que foi justificado pelo sangue de Jesus, e ele diz assim, não se conforme. Aquilo já me chamou a atenção. Se transforme. Eu dizia, opa, e quando ele diz lá em Romanos, ele diz assim, né, e não vos conformeis, ou seja, para você se transformar, tem que haver uma inconformação mesmo dentro de você. Para romper. Isso é forte. Né? Então, assim, eu entendi, né, quando eu me deparei com a palavra da fé, que realmente eu estava inconformada de alguma forma, e eu sabia que aquilo não era tudo que Deus tinha para eu viver. Uau! E aquilo me encantava. Cada vez que eu conhecia mais a palavra, eu digo, rapaz, eu preciso me transformar com essa palavra. Então mudou tudo. Porque quando a gente muda a mentalidade, né? Porque quando a gente pensa certo, fala certo. E quando fala certo, os resultados são corretos. Uau! Então tudo começa exatamente, é um ciclo, né, que a Bíblia tem para nós, que Deus deixou para a gente funcionar, e era exatamente isso, era conhecendo a palavra, pondo em prática, falando certo, e tudo mudou. Pastor, tudo mudou na minha vida. Meu casamento mudou, a criação dos meus filhos, a minha profissão, vida, a área financeira, saúde, tudo mudou. Uau. Porque com o novo nascimento, o nosso destino muda, né? A nossa paternidade muda. Total. O reino muda. A gente saiu do império das trevas para o reino de Deus. Então, tudo muda. Tudo mudou. Tudo mudou. Tremendo. Olha, você que tá aí, vai pegando esses drives aí poderosos. Eu quero colocar aqui a Fabiane Paz para poder compartilhar aqui, que aí é duas mestres. Rosana, ouvindo você falar, né? Mais de 30 anos aí caminhando com Jesus. E você falou, tudo mudou. Mas eu penso e vivo isso e vejo que muitas vezes, pessoas também, muitas vezes... passam maus bocados nisso, entre o processo, né, de você ter sido alcançada pelo Senhor, você ser exposta a esse tipo de ensino, né, a esse tipo de palavra, não que não seja algo assim, né, mirabolante, mas a palavra revelada, né, a palavra da fé, a palavra ali a respeito da vontade de Deus. Tem algo que você pode enriquecer as pessoas no podcast a respeito do segredo, né, nesse processo entre, como você disse, essa mente conformada, a realidade diária, os processos que você vai viver e a resposta que você vai dar. Isso. Né? E permanecer no meio desses processos, não desanimar, mas cada ano a sua luz brilhando mais. Tem até um versículo, né? Que diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Né? Na verdade, a proposta do evangelho é a mudança de vida mesmo. Mas Jesus nunca mentiu quando ele disse, vocês vão ter aflições. Mas ele deixa algo tão sério, o versículo não para aí. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele é considerado vencedor. Amém. Mas sobre nós nem somos consideradas vencedoras, nós somos consideradas mais que vencedores. Uau. Então, ou seja, Jesus nos colocou numa posição onde ele não mentiu, que realmente situações iam chegar para nos afrontar, nos confrontar, porque somos um espírito e lidamos com o reino do espírito, ele é real, né? Mas aquela convicção, e o segredo é esse, gente, é permanecer. A palavra é essa, permanecer, independente de, né? Como a Bíblia diz, é na perseverança que ganhareis as vossas almas. Veja, somos um espírito, habitamos em um corpo, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. A parte espiritual, Deus fez tudo em Cristo. Resolvido. Está resolvido. O corpo, no futuro vamos receber um glorificado. Mas a minha alma, que é as emoções, a mentalidade, a parte pensante, é uma responsabilidade toda minha. Não é assim? É uma responsabilidade toda minha. Deus não vai, Jesus não vai vir para a terra de novo pensar por mim, né? Renovar a mente por mim. Isso é uma responsabilidade minha.
Então, e quando você renova a mente dizendo assim, não, Jesus não mentiu, realmente vai vir e o diabo é real mesmo, circunstâncias se levantam, mas muito maior do que qualquer coisa é a palavra. Amém. E quando você está firme na palavra, aí a gente tem como criar um ânimo, porque a palavra, eu sempre digo isso, quando a gente está em contato com a palavra, a gente cresce. Isso. Rapaz, a palavra nos dá um vigor. Olha, eu não sei quantas vezes vocês já chegaram num culto desanimados, mas a palavra, você sai dali com vontade de encontrar o diabo para atropelar ele. Não é verdade? É verdade. Isso já aconteceu comigo, pastor. Verdade. De estar assim numa situação, mas eu escuto a palavra. Jeremias diz, achar das tuas palavras logo as comi. E elas trazem resultado, gozo e alegria ao coração. Todas as vezes que você vê uma pessoa desanimada, pastora, diante de uma situação, como a senhora disse, né, qual o conselho que você dá? Quando você vê uma pessoa desanimada diante de uma situação, a primeira coisa que você pergunta, de que você está se alimentando? Uau! Né? Porque quem se alimenta da palavra não tem tempo para andar desanimado. Meu Deus! Porque a palavra de Deus em nós, olha, do jeito que eu como um prato de arroz e feijão e o meu organismo vai tirar daquilo os nutrientes que eu preciso, quando você se alimenta da palavra, como Jeremias disse, achar das tuas palavras, logo as comi, aí, querida, a minha alma e o meu espírito vai tirar dessa palavra os nutrientes que eu preciso para a alegria chegar. Eita, Uau. glória! Então, o resultado é esse. Pega isso aí. Olha, a palavra é resposta para todo desânimo, pastor. Eu creio. Sabe? Eu creio. Todo desânimo, sabe? Vem a palavra quando a gente se alimenta. Agora, quando você vê uma pessoa desanimada, sem vontade, porque uma circunstância, eu não tô com ânimo, Rosana, de avançar, é porque está se alimentando errado. Está girando tela demais, sabe? Não tem, como é que a gente, relacionamento. Eu sempre digo isso, pastor, se o senhor se relacionar com a palavra, o senhor deve a Deus uma vida de ousadia. Uau, 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 uau. Peraí, para tudo, Jesus. Se relacionar com a palavra, deve a Deus uma vida de ousadia. Porque a palavra de Deus em nós, ela produz exatamente isso. A fé que precisamos, porque a fé vem pelo ouvir, e a ousadia para enfrentar toda e qualquer situação. Uau! Isso é tremendo. Eu digo porque eu vivo isso. Amém. Não é porque as circunstâncias não vêm na minha vida. É porque eu aprendi a dar respostas pela palavra. Não pelo que eu estou sentindo. Não pelo que eu estou vendo. Não pela minha conta bancária. Mas pelo que eu já sei da palavra. E é impossível você se relacionar com a palavra, fundamentar a sua vida na palavra, para Deus não te honrar. Rosana, vale destacar que quando a pessoa tem mais conteúdo, tem mais relacionamento, ela tem uma responsabilidade maior. Sim. Ela se torna mais responsável, porque você precisa dar uma resposta no reino do Espírito. Porque se Deus abriu os teus olhos, né, a luz da aurora foi crescendo mais sobre você, você precisa se responder e se posicionar. O mundo espiritual requer de você uma resposta. Sim. É igual aquela árvore, né? Jesus passou pela árvore, ele requeria daquela árvore figos, e não tinha. Né? Os demônios, quando eles viram Jesus, ele falou, o que vocês vêm nos importunar, né? Então eles reconheciam quem que ele era, né? Então quando a pessoa tem um relacionamento com Deus e ela não dá a resposta adequada, infelizmente às vezes tem pessoas que às vezes no meio da pressão, eles em vez de dar a resposta correta pro tempo de idade dele andando com o Senhor, pro tempo de relacionamento que ele tem com o Senhor, ele não dá a resposta correta. E aquele momento é o momento de se tornar uma presa fácil para Satanás tragar. E assim, olha, o senhor pode ver tudo o que o que Deus fez para funcionar, porque ele nos fez para funcionar bem. Total. Deus nos fez para dar certo, pastor. Total. Porque ele não cria nada para dar errado, não é verdade? Total. Então, tudo o que Deus fez para dar certo, que Jesus olhava que não estava produzindo como Deus criou, ele se indignava com aquilo. Uau! A questão daquela figueira foi isso. Foi Jesus veio dizer assim, como é que algo foi criado para funcionar e está negando o funcionamento para um filho de Deus? E Jesus era a própria representação de Deus aqui na terra. Como é que o Senhor cria algo e não dá a resposta que o Senhor precisa na hora que o Senhor quer? Aí quando ele amaldiçoou aquela figueira, como também teve outro momento que ele passou por uma planta, né? Por uma árvore e disse assim, corta, né? Tira. Aí a pessoa disse assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos adubar mais um ano? Se não der fruto, a gente se livra. Mas Jesus ficava indignado quando algo estava para funcionar que não funcionava.
E era por isso que, porque assim, o papel do diabo é o quê? Paralisar. Enganar. Paralisia. Tudo que o diabo faz é para te paralisar. Porque tudo paralisado, o alvo é fácil. Uau. Mas tudo que Deus fez para se movimentar. Tá Não foi se assim. movendo, né? É, Que já tudo se alcança. move. E quando o Satanás dizia assim, viesse nos atormentar antes do tempo, Jesus era um atormentador das obras do diabo. É isso. Entendeu? É isso aí. Mas quando ele ressuscitou, lá em João 11, eu li isso essa semana, que ele ressuscitou, que ele chegou para os discípulos, que ele liberou o Espírito Santo, ele disse assim, como o Pai me enviou, eu também te envio. Ou seja, do mesmo jeito que ele estava aqui na terra, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, não era porque ele era Deus. Porque às vezes o povo diz, mas foi Jesus. Sim, mas era porque Deus era com ele. Uau. E quando ele ressuscita, ele libera o Espírito Santo e ele diz, do mesmo jeito que o Pai me enviou, Eu os envio. ungido com a presença do Espírito Santo, eu envio vocês. É tanto que em João 14 ele diz isso, né? Aqueles que creem em mim farão até obras maiores, as mesmas e maiores. Uau. Então eu lhe digo, a gente deve ou não deve uma resposta Muito. a tudo que Deus fez por nós? Deve. Devemos uma resposta. Devemos uma resposta. Devemos uma resposta. É. Olha, eu tenho aqui algo para poder a gente começar a compartilhar. Eu queria falar um pouco da fé que chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Sabe, a fé que chama. Qual a experiência que você tem? Que assim, que você viveu assim, não, olha, isso aqui eu chamei a existência pela fé. Não era possível para mim, mas Deus criou. Não precisa nem, às vezes, nem dar para os pormenores, porque o milagre, a gente não precisa saber como que a semente dá na terra, a gente só precisa colocar na terra. Né? Eu queria saber, eu queria conhecer essa história sua aí de chamar a existência coisas que não são como se já fosse. Exatamente. Eu fui criada, mesmo que quando a gente nasce de novo, a gente nasce um bebê na fé. Claro. Né? E eu cresci, né, ouvindo o pastor Bud, né, um gigante na fé. E nos ombros de gigante a gente vê longe. É isso aí. E eu lembro que eu trabalhei 23 anos como fisioterapeuta, né? Amava a fisioterapia, né? Foi uma profissão que eu escolhi por amor mesmo. E meu marido, na época, ele era coordenador do CPD da Mercedes-Benz. E o pastor Banda recebeu uma palavra para alcançar todo o Nordeste primeiro, com uma igreja e uma escola, Rema. E ficou Teresina descoberto, né? Ele disse, depois que a gente alcançar o Nordeste, a gente vai para o Brasil. E Teresina foi a única capital do Nordeste que ficou sem igreja e sem escola. E ele sempre falando. E eu recebi, juntamente com meu marido, uma inspiração mesmo de Deus para essa igreja nascer. Por que eu estou falando nascer? Porque tudo que nasce, cresce, né? Amém. Mas o que se abre, fecha. Isso aí. Então, nós simplesmente, pastor, quando Deus falou conosco para ir, e a gente foi. Você morava nessa época em Campina Grande? Maceió. Já tinha saído de Campina Grande, porque Judivan foi promovido para Mercedes-Benz de Maceió. E então a gente estava trabalhando. E a gente foi. Só que a gente sabia, pastor Bando dizia assim, se Deus mandar, ele se responsabiliza. Quando o Espírito Santo aponta, paga a conta. Né? A gente sempre ouviu isso. E quando a gente decidiu ir, eu larguei a fisioterapia, Judivan largou a Mercedes e nós fomos sem conhecer ninguém. Uau! Era eu, meus 2 filhos e meu marido, né? E a gente começou a se preparar para pregar essa palavra da fé lá e um casal nos recebeu. Então, realmente nasceu numa garagem, né, de uma casa. E eu lembro que quando a gente decidiu abrir, por isso que eu quero falar da fé que chama a existência, isso. A gente decidiu alugar um prédio, não cabia mais do que 30 pessoas, mas o prédio era vazio, tudo sem forma e vazio. E eu lembro que para a gente ter os cultos, a gente trazia a nossa mesinha da cozinha para servir de púlpito, alugava numa casa de festa 30 cadeiras, né? E levava garrafas de água de casa, né, para servir para o povo e todos os ventiladores da casa, porque Teresina é muito quente. Uau. Então, assim, a gente chegava, abria a porta, não tinha nada no prédio. Aí a gente botava as cadeiras, os ventiladores, a água e o púlpito, que era a mesinha, e pregava a palavra.
E as pessoas foram se convertendo. Mas, pastor, nós começamos a ensinar o povo que ia chamar a existência. Uau! Gente, a gente está pagando o aluguel dessas 30 cadeiras, mas vamos chamar a existência de nossas cadeiras chegando. A gente quer ensinar para vocês que essa palavra funciona. Então, a gente começou a chamar ar-condicionado, gênero de primeira necessidade em Teresina. Cadeira, o filtro para as pessoas, né, o gelágua. E começamos. E as pessoas começaram a ver. Eu fazia uma viagem para pregar, eu lembro que eu fiz uma viagem para pregar, quando eu cheguei lá, o pastor perguntou, vocês já têm as cadeiras? Não, pois a gente vai levantar agora a oferta para todas as cadeiras. Uau! Sabe? Aí eu já voltava de viagem, todas as cadeiras, não vamos mais alugar cadeiras, né? Tá vendo que funciona, bora chamar nosso ar-condicionado. E a gente foi chamando, e as coisas foram chegando. Pastor, o que entrava, o povo estava começando a conhecer a palavra, certo? Sim. O que as pessoas foram chegando, o que entrava de dízimos e ofertas, não justificava. As cadeiras, os ar-condicionados, a conta não bate na fé. Não bate. Verdade, Eu sei. A conta não bate. E aí, quando as pessoas começaram a ver, rapaz, essa palavra funciona. Uau! E eles começaram a ver que não funcionava só para aquilo ali. Funciona para qualquer coisa. Funciona. Então, eles começaram a ver o resultado dessa palavra na casa deles. Então, assim, eu lhe digo, pastor, os meus olhos viram a gente chegar num lugar sem nada e sair e deixar tudo. Meu Deus. Então, ninguém pode me dizer que essa palavra não funciona. Ninguém pode. Ninguém pode. Você viveu. E antes da gente ir para lá, o pastor Bando me chamou para orar por nós e ele disse algo que para mim foi o maior conselho que eu já recebi de todos. Ele disse, nunca deixe que dinheiro determine o que vocês vão fazer lá. Dinheiro não é Senhor. Quem determina é o Espírito Santo. Oh, eita glória! Então eu estava convicta. Não era o nosso dinheiro, não era nada que ia nos sustentar ali. Era a palavra da fé. E hoje, né, para a glória de Deus, quem for me ouvir nesse podcast e conhecer a igreja de Teresina, é a coisa mais linda. Uau! Que testemunho maravilhoso. Fabiane, qual que é o testemunho que você tem aí sobre chamar a existência as coisas que não são como se já fosse? Quero ouvir de você também. Aleluia! Muitas coisas, né? São tantas. Eu tenho falado muitas vezes, né, com as pessoas que Deus, ele está interessado em cuidar da gente nas pequenas coisas, né? Às vezes as pessoas acham que só grandes testemunhos Deus vai entrar. Não, Deus está interessado no nosso dia a dia, né? Deus está interessado nos pequenos detalhes, Deus está interessado ali às vezes principalmente pra gente que é mulher, né? Uma roupa que você quer, um batom, um sapato, um creme de cabelo. Tudo. Eu lembro que aquela ministra do Verbo da Vida, que a gente gosta muito, esqueci o nome dela agora. Aquela que fica muito fora do país. Ai, Jesus. Meu Deus, não vou lembrar o nome dela agora, mas Shirla, no dia que a Shirla Lacerda. Assim, irmãos, eu já orei por creme de cabelo e Deus ali proveu, né, da marca que eu queria, porque aquilo era importante para mim. Então, ao longo dessa resposta, né, ao Senhor, que como igreja, né, eu e minha família demos para que, como você falou aí, né, essa igreja nascesse. Isso é muito forte, né? Tudo que nasce e cresce, mas é aquilo que abre e fecha. A nossa história como igreja, né? Exatamente. A gente chamou muitas coisas. Primeiro a gente começou a chamar, de fato, só associado mesmo à estrutura, né, da igreja local. A gente começou o culto ali na nossa casa, sem, a princípio, né, perceber muito bem o que Deus estaria fazendo. Depois, aquela reunião foi crescendo, a gente foi para um hotel, e aí eu me lembro que exatamente nessa data, em 2021, fazendo uma conferência num hotel para 120 pessoas sem prédio, nós não tínhamos prédio. A igreja se reunia ainda entre o Hotel Quality e a minha casa. E aí o Senhor usou ali o apóstolo Sérgio Pessoa, usou também o pastor Antes na época, para falar que era tempo da família ter uma casa. E ali o coração apertou, né? Porque a gente era empresária, a gente tinha compromissos pessoais e familiares que a gente sabia que dar aquele passo iria nos requerer um pouco mais, né? E também um nível de fé, né? Rosana, eu me lembro que a gente orando e começamos a gerar aquilo no espírito e falar assim, a gente quer responder o Senhor.
Mas a princípio, como que você assume, né, uma despesa de um aluguel? Na época, na nossa região, era em torno de 4, 5 mil reais, sem, né, você pensa assim, nossa, eu não tenho CNPJ, eu não tenho uma igreja formalizada, tem pessoas que estão ali comigo, né, que a princípio parece, né, cerca de 30 irmãos, né, mais ou menos, 20, 30 irmãos. E nós começamos a orar. E essa conferência foi em novembro, eu lembro que a gente gerando aquilo, fizemos o primeiro culto, foi um culto de virada. No nosso prédio ali, a gente alugou, foi um prédio, foi uma sala, né? Foi um segundo andar. A gente alugou um segundo andar ali, e foi uma coisa assim tão extraordinária, como vocês acabaram de falar aqui, né? Normalmente, se você pegar para poder fazer a conta, saber de onde que o dinheiro saiu, fazer a contabilidade, né? Eu falo que são moveres que confundem os crentes da exatas, né? Porque tem a exatas e a humanas, né? Os da exatas, eles falam, normalmente eles pedem, né? Fala de onde que saiu, como que saiu, vamos fazer a prestação de conta. Não, a gente não sabe fazer, porque a gente pegou um segundo andar onde a gente quebrou tudo. A gente jogou todas as paredes no chão. Compramos cadeiras, né? Fizemos um culto de virada, fizemos jantar e começamos ali o mês de janeiro com a fé, com a coragem, com a dependência do Senhor. E eu lembro que naquele ano de 2021, que foi o nosso primeiro ano ali, né, como igreja, e logo em seguida viemos também em 2022, de uma maneira extraordinária, porque as coisas foram chegando, e a gente pensando, meu Deus, agora nós temos um aluguel. Eu nunca vi assim, né? Nada atrasado. O dinheiro chegava. E assim, muitas vezes, vou te confessar, a gente precisava de exercer mais fé para, muitas vezes, circunstâncias pessoais nossas do que para aquela resposta ao Senhor. Uhum. Então, de fato, fé cresce, né? Lembrar disso. E aí você crê para um aluguel de 5 mil, daqui a pouco você triplica. Mas você lembra, foi o nosso caso. Deus que não me deixou até aqui, Ele continua nos ajudando até, né? E a fé cresce mesmo. Você crê comprar uma cadeira para 30 cadeiras, daqui a pouco você está crendo para 200 alcochoadas, porque as 30 que a gente comprou eram aquelas branquinhas, né? Plástico. E você crê para o povo chegar, porque assim, a coisa mais importante dessa vida para Deus são vidas. Uau! Se tem um coração para abençoar o povo, Deus vai bancar. Eita glória! Vai, é isso pastor, aí, eu creio. Porque assim, a intenção de Deus aqui são vidas. São. Como Jesus disse, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se você estiver disposto a investir numa pessoa, Ele te dá o mundo inteiro. Uau! Eu sempre digo, a igreja, o governador da igreja, o dono é Deus. Tudo que Deus precisa é que a gente creia. Amém. E que abra a boca e chame, porque Ele honra essa fé. Então, você que está nos ouvindo, Uau. eu vou dizer, vale tanto a pena crer em Deus. E nunca queira, né? Porque tem gente que quer primeiro que chegue, né? Não, eu vou esperar chegar, quando tiver na minha conta eu faço. Porque senão é irresponsabilidade. É irresponsabilidade, porque o povo confunde, né? Só que às vezes não é irresponsabilidade, é incredulidade. Isso! As duas começam com I. Tudo começa com I de inferno. A incredulidade, como é que é isso aí? A princípio parece irresponsabilidade, mas é incredulidade e começa com I de inferno. Uau! Pega isso aí. Que coisa maravilhosa, que conversa boa. Olha, a fé que chama a existência, as coisas não são como se já fosse. Fabiano falou sobre a questão do testemunho da igreja. De fato, a Souza nasceu com essa pegada de tá chamando a existência. Nós somos muito influenciados, porque quando nós fomos fazer o Rema, a gente não tinha ideia de ser pastor e nada. A minha esposa, que sabiamente, falou assim: vamos começar uma célula aqui em casa. E a gente começou uma célula fazendo o Rema. E a gente já apaixonado por essa mensagem. O que aconteceu? As reuniões da minha casa era resumo da aula de fé e o firme fundamento. Sim. Era resumo da aula de Gálatas, era resumo de aulas que a gente era incendiado. E a gente começou a chamar a existência, principalmente eu, como mais assim, empolgado, né? Mais assim, inconformado. Inconformado. Essa é a palavra que ela, dentro de mim, ela fica bobulando. A inconformidade com situações. Porque às vezes eu olho pro mundo e eu vejo algumas coisas, eu falo, por que o povo de Deus não pode ter isso?
Exato. Por que a gente não pode desfrutar disso? Sim. Por que a gente não pode usar um estúdio desse, um equipamento desse? Não, a gente vai ter. A gente vai usar o melhor. E aí essas inconformidades me leva a chamar a existência as coisas que não são como se já fosse essa igreja. É fruto disso. E você estando aqui nesses quinto ano, né? Quinto ano é um novo ciclo, né? Tá se abrindo aí. Eu creio que Deus vai nos alargar ainda mais. Hoje somos mais de 300 irmãos. Uau! Para a glória de Jesus, Que pessoas maravilha. vinculadas, apaixonadas pela palavra da fé. Mais de 50 já fizeram rema. Uau! 4 deles fizeram escola de ministros, apaixonados, né? Vários vocacionados ao ministério, que nasceu debaixo dessa influência da palavra da fé. A palavra da fé é o evangelho. A gente fala a palavra da fé, irmãos, é o evangelho, com essa tônica do que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é fé. É isso, é simples. Isso. É simples. O evangelho dessa maneira, não o evangelho com a tônica da incredulidade. Rosana, e como lidar de fato com isso, com a incredulidade? Que o senhor falou aí da inconformação, né? Às vezes o povo confunde. Acha que se for inconformado, está sendo ingrato. Uau! Verdade. Exato. Não, mas eu tenho que ser grato. Eu não posso ser. Mas Só a agradeço. gratidão é algo mesmo no nosso coração. A gente tem, por exemplo, eu não tenho um carro, mas eu preciso ser grato pelas pernas que eu tenho, não é assim? Uau! Mas o fato de eu ter pernas não me dá o direito de ser inconformada, de ficar só andando a pé até Jesus voltar. Entende? Entendo. Onde entra a inconformação de dizer assim, Pai, muito obrigado pelas pernas que eu tenho, mas por eu te conhecer, eu sei que tem mais para eu viver, né? Então eu não preciso ficar o resto da minha vida andando a pé. Uau, deixa eu trazer uma colocação. Você acha que isso está muito ligado a essa herança católica, franciscana? Exatamente. Se conforme, porque tudo é do jeito que Deus quer. Tá vendo? Aí fica aquela mentalidade rígida. Tem gente que tem uma mentalidade rígida mesmo. Não, sabe? Não, mas é assim, se Deus quiser, acontece. E aí quando a gente chega na palavra que sabe que Ele já quis, pastor. Uau! Né? E que Ele nos criou para ser colaborativos, como Paulo diz, de Deus somos cooperadores. Se eu não cooperar com o Senhor, pastor, eita, não é? Aí o senhor fala da incredulidade. O que é a incredulidade? Falta de conhecimento da palavra, porque a fé não vem pelo ouvir. Mas se eu não escuto, como é que eu posso crer? Como Paulo diz mesmo, como crerão se não há quem pregue? Né? Porque às vezes o povo fala sobre tudo, mas a palavra genuína, a verdadeira, o evangelho, né? Romanos capítulo 1, verso 17 diz assim, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, não é assim? No evangelho. O que é a justiça de Deus? É tudo o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Então, quando você vai ouvir o verdadeiro evangelho, ele obrigatoriamente tem que mostrar para você o que você é, o que tem e o que pode em Cristo. Se você se expõe a uma palavra que não te mostra o que você é, o que tem e o que pode, não é o verdadeiro evangelho. Uau! Então, quando você não se expõe a uma palavra que não te mostra o que você é, o que tem o que você tem e o que você pode em Cristo Jesus não é o verdadeiro evangelho. Mistura. Mistura. Olha, você tem um projeto muito maravilhoso, eu quero abrir esse momento para você poder falar um pouco desse projeto, que é Mulheres no Secreto. Você tem um livro lançado, ela é escritora, gente, que é outro nível. Você tem um livro lançado, que na verdade é um diário, né? É um diário. É uma devocional. É um devocional. Tem que sair muitos livros aí, que tem muito livro aí dentro. Tem, pastor. Tem muito livro aí dentro. O livro de prosperidade está saindo. Está saindo, precisa sair. Como é que é esse projeto Mulheres no Secreto? Como é que nasceu? O que acontece, né? A Mulheres no Secreto, o Senhor falou comigo mesmo, para trazer mulheres para essa vida de comunhão com Deus e com a palavra, sabe? Porque tudo se resume a isso, né? E porque às vezes a gente está vivendo num tempo onde tudo é público. O que chama a atenção é o público. Tudo que se veste tem que publicar, tudo que se come tem que publicar, tudo que calça tem que publicar. Por quê? Porque o povo está querendo mostrar, dar valor demais a uma vida pública e ser aceito, receber algumas curtidas. O povo está engajado nisso, né? Verdade. E a vida no secreto, né? A gente sabe que é realmente uma chamada
para entender que a vida pública, tudo que pode te dar são umas curtidas, mas a vida em secreto com o Senhor, aí essa tem a verdadeira recompensa. Porque não foi o que Jesus disse? Foi. O Pai que te vê em secreto te recompensará. Uau. Então tem uma recompensa para quem se relaciona com Deus e com a palavra. E às vezes a gente não dá tanto valor a essa questão da solitude. O que é solitude? Não é solidão. É aquele espaço do seu dia que só cabe você e Deus. Aleluia. Deus não pode, pastor, ser encaixado no nosso dia. Não, se der, eu oro. Se der tempo, eu leio a palavra. Se der, eu faço isso. Se der, isso é encaixar Deus. Mas Deus não existe para ser encaixado. Deus existe para ser prioridade. Uau. E quando eu falo de prioridade, por exemplo, eu sou mulher, sou casada, tenho filho, tenho netos, tenho um marido. Eu entendo que a prioridade de Deus não é exclusividade. Uau. Entende? Porque se Deus me quisesse exclusiva, Ele não tinha me chamado para ser mãe, esposa, ministra, né? Para ter esse relacionamento. O que Ele quer não é exclusividade, é prioridade. Uau. E essa prioridade não diz respeito à quantidade de tempo. Uau. Né? Tremendo diz isso. respeito a quem eu estou valorizando nos primeiros momentos Quem do é a meu minha dia. primazia? Quem né? é a minha primazia? Porque Colossenses diz que Ele tem que ser a nossa primazia. A primazia tem que ser dele. Então, quando a gente, aí é isso, aí a gente volta para ver como a Bíblia realmente ela se encaixa. Porque se eu me relaciono com um versículo bíblico por dia, Pai, essa é a tua palavra diz isso, obrigada, né? Por essa palavra que me ergue, que me alimenta, obrigada por Jesus, pelo Espírito Santo. Pronto. O teu dia não é mais o mesmo. Não. E aí eu faço esse projeto Mulheres na Quero para mostrar para as mulheres que a recompensa que elas precisam. Não adianta você focar no salário do seu marido, não adianta você focar no respeito física, que seu filho ou seu na marido sua vai lhe carreira, dar, né? que não vai lhe dar. Não adianta. Isso é uma consequência de uma vida de devocional a Deus. Uau, como que isso é sério, né, Fabiane? Como que isso é sério? Porque as pessoas, o diabo tem usado uma ferramenta do distanciamento, Exato. da pessoa querer se auto-entronizar por meio dos seus likes, das suas postagens, para deixar as pessoas cada dia mais vazias e mais tristes. Você já teve uma turma de mentoria, não teve, Rosana? Teve. Quanto que abre a próxima? Eu vou fazer agora a última desse ano, porque eu falo da mulher e o seu propósito, né? O propósito mesmo de Deus para a mulher. E aí eu me Só pode entrar mulher? Pastor, nesse curso que eu fiz, que é a mulher, eu pego só a parte bíblica mesmo da mulher. Sim. Que para que Deus criou a mulher, feminista. A Ézer perfeita, a auxiliadora. Né? Uau. Aí eu dou 4 dias de mentoria para elas nesse, que vou fazer a última turma agora em novembro. Aí o ano que vem a gente abre outra turma, sabe? Mas no Mulheres no Secreto, que a gente promove eventos. Só esse projeto já está fechado. Essas mulheres, essas 4 já estão Só esse curso. Esse a curso já mulher está e o seu fechado com as que começaram. Você está caminhando com elas numa jornada de crescimento. Mas o projeto Mulheres no Secreto, a gente promove eventos. E esses eventos, que inclusive o senhor já foi Maravilhoso. Numa imersão, aí a gente pega todo mundo. Na imersão profética. Porque o secreto é para todo mundo. Irmãos, se você ouvir na rede social, Mulheres no Secreto, imersão mulher, pelo amor de Imersão para profética. tudo e vai. Para tudo e vai. Vem, vai. Você faz o que você arrumar e vai. Fica nesse lugar lá que eu vou falar para você. Eu tive a honra. Meu pastor me levou a minha esposa e meu filho. Ele nos abençoou, falou assim: vem. Eu falei: não posso, pode. O que falta? Falta, vem, larga tudo e vem. Foi um divisor de águas na nossa vida ministerial. Nós crescemos muito. Um dia imerso, né? Eu não sei se o senhor já leu aquele livro de Kenneth Copeland, A Bênção do Senhor, já leu? Não. Ele fala lá nesse livro que ele descobriu uma tática do governo dos Estados Unidos, que quando eles estavam em guerra, que queriam mandar os soldados americanos para um determinado país e os soldados não conheciam a língua, eles soltam os soldados lá, naquela cultura, certo? Imersão. Numa imersão. E eles descobriram que em 15 dias o cérebro começa a criar sinapses para poder entender e falar a nova língua. 15 dias. Aí o
o Kenneth Copeland disse, rapaz, se você pode estar imerso numa cultura, num país, né? E seu cérebro criar caminhos neurais para você aprender a língua, eu posso imergir na palavra. Uau! E o meu cérebro vai criar sinapses para eu viver tudo que a palavra de Deus diz. Aí ele disse que pegou e falou com a esposa dele, né? Pegou fitas, cassetes do irmão Reagan falando dessa palavra, Bíblia, e ele dizia para a esposa dele, eu vou entrar ali, não me chame. Eu vou ficar imerso nessa palavra. Um homem que perdeu 33 quilos passando fome, já no ministério. Kenneth Copeland. E de passar fome, numa situação financeira terrível. E aí ele disse que quando ele emergiu nessa palavra, pastor, ele disse, olha, em um ano, ele disse, eu emagreci tanto que não tinha dinheiro para comprar novas calças e minha esposa começou a costurar, a fechar as calças atrás, nessa costura do meio. Sim. Ele disse, eu tinha calça que ficou um bolso só atrás, porque de tanto ela ia perdendo peso, ela ia costurando, ficou um bolso só em vez de 2, porque não tinha como comprar calças. Ele começou a imergir nessa palavra, de ouvir assim 6 meses uma mensagem. Entende? Uau! Ele disse que dentro de um ano não devia mais nada a ninguém. Meu Deus! Hoje, eu acredito que não tem ninguém ministerialmente mais sucedido do que esse homem. Porque quando ele começou a conhecer esses princípios da palavra, a doar botões de roupa, né? Porque ele disse, eu não vou ouvir uma palavra dessa para não ofertar. Arrancava os botões da camisa. Uau! Esse foi o homem que mais já semeou aviões em ministérios. É isso que eu ia falar. Eu conheço ele por ser um dos grandes semeadores de aviões em ministério. Mas digo, não por ser alguém que perdeu 30 quilos. Deus é cheio de humor. Eu digo, Deus é assim. Ele diz, deu botão, agora vai dar avião. Eu digo, Deus é cheio de humor. Ele até diz, vai rimar, né? Então, assim, aí você vê. E o segredo desse homem que ele conta lá nesse livro, A Bênção do Senhor, foi imersão na palavra. Então não tem como, pastor, a gente ter uma vida sem ter um tempo para mergulhar na palavra de Deus. Esse secreto, né? Esse secreto, essa solitude, né? Essa dependência. Uau! De dizer assim, Senhor, eu só sou o que sou por causa do Senhor. Porque, pastor, se o Senhor começar a fazer as coisas no automático, aí o problema o Senhor se acostuma a ter uma carreira solo. Sem o Espírito Santo. E como eu disse, carreira solo. Aquilo Jesus. Que o Senhor vai fazer Deus sozinho, Deus não se envolve. Mas quando a gente chega e diz assim, Senhor, ou o Senhor entra nessa parada, ou eu estou frito. Uau. É tudo que Ele quer ouvir, né? Uau. Rosana, e você falando dessa questão da mentoria, né, e esse projeto que Deus trouxe para você para poder, com certeza, levantar tantas mulheres que não têm revelação, não têm clareza, não têm direcionamento, e levar essas mulheres a esse nível de dependência para poder, cada dia mais, né, fluir naquilo que Deus graciosamente tem separado cada uma delas. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, como que foi esse processo de descoberta, assim, na sua vida, a respeito do dom ministerial, dos dons espirituais, porque o quanto a Igreja de Cristo, né, hoje, no Brasil, e eu vejo que você tem viajado para fora também, tem sido abençoada, né, pelo seu... Resposta. Como é que eu posso dizer? Pela sua resposta, mas também pelo fato de você ter discernido o chamado, discernido o tempo, discernido a fase, igual você falou, né? Vocês plantaram ali a igreja de Teresina, mas teve um tempo que você precisou discernir, né? O tempo que aquele ciclo fechou e Deus estava chamando a sua casa para algo novo. Como que foi essa experiência de você discernir o seu dom, perceber, responder e fluir, crescer nisso? Então, eu terminei o Rema, eu nem sabia que tinha chamado. Às vezes eu via o povo falando, meu chamado, mas aí eu não sabia. E eu comecei a servir na Igreja Verbo da Vida em Campina Grande para as crianças. Nós temos um currículo, né, de ensinar as crianças por idade, né? E eu lembro que eu estava na sala de 6 a 9. E assim, eu comecei a ter prazer. Eu vi que eu gostava de preparar a lição para os meninos. Eu digo, rapaz, eu gosto desse negócio de ensino.
Sabe, eu gostava de preparar aquilo, tinha prazer, né? A gente tem uma lição no nosso currículo, chama lição objetiva para criança. O que é isso? Você pega um versículo bíblico, você vai ensinar sobre aquele versículo, mas você leva um objeto para poder dar aquela lição. Por isso que chama lição objetiva. Rapaz, eu amava aquilo. Então eu disse, menina, eu gosto de ensinar, né? Eu gosto de... E comecei a me envolver, porque assim... É exatamente a descoberta, né? A unção dispensa apresentação. Uau. Quando você porque, assim, para tudo, Jesus. Quando você é ungido para algo, os frutos vai evidenciar a unção que você carrega. Não é assim? Então, aí o povo olha para... Não é? Aí o povo olha para você e diz assim, fulano nasceu para isso. Não é porque você está toda hora, eu sou um pastor, eu sou um profeta, eu sou um... Não, mas o fato de você estar... flui com tanta facilidade de você, o que Deus te chamou para fazer, que as pessoas olham e dizem, tu nasceu para isso. Não é? E eu comecei, as pessoas começaram a dizer, menina, mas tu me ensina, viu? Tu ensina bem, né? E eu vi pessoas dizendo, rapaz, você ensina muito bem tudo. E aí eu comecei mesmo a ver que você era a unção, né? Evidenciando os frutos. Aquilo que o povo estava vendo era os frutos da unção que eu carregava. Uau. Né? E aí eu comecei mesmo a me dedicar ao ensino da palavra. E quando a gente foi para Teresina, começamos, né, esse projeto de tudo de igreja. A gente passou 12 anos lá, né, implantando. A igreja era uma adolescente, estava entrando na adolescência quando a gente saiu, né, porque a igreja é assim. É um filho que você tem. Você gerou. Você gera, você investe. É seu tempo, é seu dinheiro, tudo, né? E o Senhor começou a falar conosco por conta desse chamado. Que o chamado que estava na minha vida não era só para uma igreja local, era para o corpo de Cristo. Uau! Aí você veja, já é outra fase. Porque eu estava lá, mas quando a igreja estava se fundamentando, eu comecei a sair para dar uma aula aqui, uma aula ali. Aí, por conta das aulas, vem para um evento aqui, um evento, né? E aí a gente começou a perceber, a unção está na minha vida. E aí isso é bem interessante, porque eu estava ministrando um dia lá em Teresina e meu marido estava assistindo. Estava lá sentado, né? Que ele era o pastor da igreja, ele me escalou para ministrar. E ele disse que Deus falou com ele. E disse assim para ele, não queira comparecer diante de mim para me prestar contas de algo que eu chamei ela para fazer e você não permitiu. Não. Uau! Ou seja, ele estava na frente de uma igreja. Ele disse, quando ele chegou em casa, ele disse, Deus estava falando comigo que essa palavra que você carrega não é para uma igreja local e eu não posso impedir isso. Só que eu não tenho como pastorear uma igreja sem minha esposa estar presente. Então a gente entrega a igreja e eu invisto no seu ministério. Uau! Pastor, meu marido é muito bem resolvido. Que homem. Porque não é qualquer homem que simplesmente diz assim, eu sei que eu tenho um chamado pastoral, mas eu quero investir no momento no que Deus chamou você para fazer. Uau! Ele sabe? Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer logo em seguida, porque para a mulher é muito desafiador obedecer e responder ao Senhor nesse nível, né? Hoje você roda o Brasil, eu vejo que muitas vezes você vai com seu marido, algumas vezes você vai sem ele. Eu percebo, te acompanhando, seus filhos acho que já são casados. Todos dois já são casados, você tem os netinhos já, né? Então, querendo ou não, são muitas coisas que você precisa renunciar. E eu creio que já houve renúncias ainda maiores. Sim. Agora, em alguma medida, as coisas devem ter se acomodado um pouco mais. Mas sempre tem aquela coisa, né? Como que eu vou administrar o casamento, a minha posição ainda de mãe, com a minha vida aqui local, né? Ainda que eu creio que vocês estão ali também vinculados a uma igreja local. Sim. A vida da igreja local. Sim. E viajar, servir o Brasil, servir a igreja, né? Hoje, em outros países. Como é que é isso para você? É porque assim, o ministério itinerante não nos livra do congregar, não. Todos nós precisamos congregar. Precisamos ter uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. As autoridades espirituais sobre a nossa vida, elas norteiam, né, tempos e estações.
Pronto, essa estação na minha vida para o Ministério Itinerante teve que ser norteada pela autoridade do meu marido. Uau. Porque se ele não tivesse decidido sair do pastoreio da igreja, eu não poderia ter me lançado tanto. E não foi aquela coisa que você precisou ficar falando, né, Rosana? Não. Eu quero sair para pregar. Não, como é que eu vou fazer? não Eu tô aqui com você na igreja. Que a unção, olha isso. Vocês estão extraordinários. A unção é facilitadora. Olha, confie na unção. A unção é facilitadora, pastor. Uau. E assim, e quando a gente sai mesmo, aí o que eu ensino para as mulheres, inclusive nesse curso, né? Que Deus não é Deus de confusão. Pastor, quando Deus me chamou para o ministério, a família toda entende. Não é prejuízo para ninguém. Uau. Não. O que ela ganhar, a gente ganha. Uau. Meus filhos têm isso. Então, o que eu fiz agora nesse ministério itinerante, que eu viajo muito na sexta, eu volto segunda, né? Às vezes um evento final no meio da semana, mas eu procuro estar durante a semana em casa, de terça a quinta, vamos supor. Pronto, então esse é o período que a gente faz tudo em casa. Celebra dia de mãe, celebra aniversário de casamento. Esse é o tempo de que eu organizo as coisas na minha casa, porque não é porque eu saio que eu deixo de ser dona de casa. Aí você diz, Rosana, é cansativo. Rapaz, tem uma graça isso e uma que eu ia te unção perguntar. disponível. Porque muitas mulheres decidem não obedecer por olhar e falar assim, eu não vou dar conta. É porque tem gente que ao invés de dar resposta, dá desculpa, pastora. Uau. Mas quando você decide dar resposta, você entendeu que os gols já entende. começaram a ficar fazendo, né? Já começou a fazer gol. Mas é verdade, porque assim eu entendo o seguinte, meu marido como cabeça da minha família, ele tem uma responsabilidade. Tem. Mas a capacidade dele vai até um ponto. Tem coisas que só eu, como dona de casa, sei fazer. Exatamente. E isso não essas saídas não me livra disso. Não te libera, não. Então eu entendo que quando eu voltar, eu vou ter a graça e a sabedoria do Espírito Santo para colocar todas as coisas em seus lugares. Dar assistência a ele. E assim, acredite, né? Todos ganham. Todos. Deus não vai chamar uma pessoa para danificar ou prejudicar outra dentro de casa. Não vai, pastor. Não vai. A escolha que ele fez é muito nobre. E assim, ele escolheu obedecer à voz de Deus e reconhecer. Agora ele tem um galardão esperando ele. E aí você falando das fases, né? Você percebe que simplesmente quando você vai entrando nas fases, o Espírito Santo vai te dando os insights. Sim. Vai principalmente falando com os cabeças. Gente, deixa eu dizer para você, é muito sério ter um cabeça, uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Porque Deus não fere princípio, pastor, de autoridade. Não. Então tem instruções que chegam para o cabeça, não chega. Então assim, aí a gente vai norteando, né? E aí agora a gente está assim, nessa fase do ministério itinerante, né? E aí mas a gente ora, todo final de ano a gente tira um tempo para orar. Senhor, para o ano. Continua, porque eu já disse para ele, você investiu, mas no dia que a unção pastoral está lá, eu disse, no dia que você achar, não, agora a gente vai passar mais um tempo na igreja local, rapaz, eis-me aqui, né? Na hora. Porque eu vou te dizer, quem plantou tanto tem direito a uma boa colheita, né? Tem, se tem. Então, e a gente fica esperando essas direções do Senhor. Senhor, qual é a próxima fase? Porque isso é muito importante, pastor. Muito. Porque deixa eu lhe dizer, tem gente que está no ministério, está desconfortável. E eu lhe digo, como é que eu estou desconfortável? Quando você está numa estação com roupa de outra. Não é? Uau. Porque, por exemplo, o senhor está no verão com um sobretudo, não é desconforto? Muito desconforto. Para mim, a maior... como é que se apresenta desconforto na minha vida? Estação errada. Porque quando você está na estação correta, você está com a roupagem correta. Pega isso. Você está com a graça certa, você está, né, na direção certa. Mas aí, se virar a estação, então eu peço ao Senhor, Pai, não me deixe permanecer onde o Senhor não está mais. Uau. Porque, rapaz... Vou falar disso um pouquinho hoje. Você acabou de falar um exemplo que eu vou falar. Você falou, eu vou permanecer falando, que é algo que eu sempre ouço você falar nas suas pregações sobre a roupa correta para a estação certa. E eu quero ouvir você falar um pouco disso, porque o que eu percebo? O porquê dessa roupa? É porque as pessoas não procuram discernir o tempo, né?
eu sou cristão, eu vou para a conferência, eu vou para outra, eu estou orando, eu vou participar desse evento, eu estou servindo aqui a igreja local, mas e essa busca diária para perceber a nuvem, perceber O vento como do o Espírito, a vento está inspiração. Eita, conduzindo. glória. Isso é necessário, né, Rosana? Porque Deus nos chamou para crescer, né? Não existe vida cristã estagnada. Não. Então, se você não percebe a estação, você vai ficar rodando, como o povo, né? 40 anos para um percurso que era tão curto. Deus não quer isso, não. A gente precisa perceber, uma coisa que a gente aprendeu muito, né? É ser guiado pelo Espírito Santo. Quando Jesus disse, o Espírito que habitará em você, ele vos guiará toda a verdade e vos dirá as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo é muito bom de futuro, pastor. Muito. Ele nos mostra o que há de vir. Agora, a gente precisa estar sensível, né? Para nem Espírito Santo sempre é há muito aquela bom de voz futuro. audível, O tempo dele. né? Nem sempre é aquela voz audível, nem sempre é uma luz que acende, é uma percepção. Uau, vamos finalizar. Olha, o tempo passou 1 hora, gente. Acabou Olha, já, vê. acabou, né? Tá acabando. Olha, eu quero, né, deixar esse momento agora aqui. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né, pela vida. Eu já era fã de Judivan, e hoje agora eu sou mais ainda. E eu quero, na próxima vez que você vir a Belo Horizonte, Sim. você vai trazê-lo, ele vai pregar na Igreja Souza. Amém? Ó. Pastor, ele prega, ele ensina muito bem sobre família cristã. Pronto. Eu acredito que ele vive, aí flui. Muito. Flui muito. Nosso seminário de casais aí, hein? Ó, tá vendo? Já tô Judivan, agendando Rossana aí. Lira, hein? Meu Deus. Aí o nível papai. subiu. Ano passado nós fizemos o casal lá, a Ana Diniz e o Maestro. Maravilhosos. Maravilhoso. Esse ano já tem já outras. Olha aí, o Espírito Santo. Já tem outras condições. Como é que ela falou? Ela falou, o Espírito Judivan. Santo. O Espírito Santo, ele é mestre nos... De futuro. de futuro. É, de De futuro, ele é bom de futuro. Ele é bom de futuro, tá vendo? Aleluia. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero dar essa oportunidade para Fabiane compartilhar. E olha, fique conosco, hein? Se conectar esses Souzocast tem o propósito do nosso coração é enriquecer você, é te fortalecer, é te inspirar com essas histórias maravilhosas e com pessoas ungidas para poder falar sobre temas que nós entendemos que é importante na vida cristã. Amém. Assista esse episódio, envie para as pessoas que você sabe que vão ser abençoadas, deixa o seu comentário, compartilha, porque eu tenho certeza que assim como Deus vai falar com você, Deus quer usar você para levar esse episódio aqui para falar com muitas pessoas. Quero te dar essa oportunidade de se agradecer e fechar esse Sim. Souzocast. Então, foi uma honra, né? E, sabe, são coisas imprescindíveis. Deus como prioridade, a palavra de Deus né, na sua vida, a palavra de Deus em ação mesmo, porque quando Amém. a gente conhece, a gente pratica, né? Sim. E ser dirigido pelo Espírito Santo. Não tem como errar. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, viu? Foi maravilhoso, viu? Obrigada. Tamo juntos. Paz. Até a próxima. Até a próxima. Até.